Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. Estamos conversando com o deputado estadual Geraldo Pudim e vamos agora ainda estender um pouco mais dentro do tema da política estadual. E vou te colocar uma situação, Geraldo, quero ver qual a leitura que você faz. Nós sabemos que as prefeituras, elas têm uma relação, vamos dizer, entre aspas, de relação de dependência no sentido com o governo do estado de obras. Né? Tem muitas obras de grande monta que são necessárias ou parceria ou autonomia total do governo do estado para serem feitas. E nós sabemos, isso é uma prática desde que o mundo é mundo, que há uma disponibilidade maior, um interesse maior dos poderes executivos estaduais de disponibilizarem essas obras perto dos pleitos eleitorais. No ano que vem nós temos a eleição para o governo do estado e já surge aí comentários que já há um estímulo maior para os prefeitos da liberação de obras, umas até que porventura estavam até fadadas a não acontecerem. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Alguns prefeitos foram ajudados politicamente pelo Garotinho para serem eleitos da prefeitura municipal. Não vamos nem colocar Campos, porque Campos é da esposa, né? Mas na Baixada tivemos uma vitória grande na Baixada, acho que foi o Molina, né? Na região metropolitana, São Gonçalo. São Gonçalo. E nós sabemos que há uma migração fatal devido a essa questão dos investimentos. Você acha que essas prefeituras que hoje podem estar em tese politicamente alinhadas, elas podem ser perdidas? E se for, o partido já trabalha também com essa possibilidade de não ter esse apoio político para o ano que vem? Sim. Eu só costumo dizer o seguinte, é preciso combinar com o povo. Né? Nós sabemos também de que todas as prefeituras do estado, não aquelas que no caso de continuidade, como é o caso de Campos. A prefeita Rosinha já vinha num processo de desenvolvimento econômico e social e ela simplesmente está dando continuidade a esse trabalho. Então, ela pode ser avaliada no conjunto como um todo. Porém, as prefeituras em substituição, da mesma forma como o prefeito ele pode se sair bem política ou administrativamente por um fator de ajuda do governo do estado, ela pode sair mal. Invariavelmente, se você fizer uma pesquisa hoje, eu arrisco dizer a você que de 50% a 60% das prefeituras que tiveram sucessor, não tiveram sucessor, ou seja, novo governante, estão com dificuldades, a população está arrependida. Por quê? Porque ela não consegue compreender o descompasso que vem de uma administração anterior com uma nova administração. Principalmente a quebra de alguns serviços que vinham de um para o outro, né? Que isso é terrível, né? Exatamente. Então, é uma questão muito relativa. Eu acho, sim, que o governo do estado ele tem um poder muito grande, de influenciar, de aportar recursos na coisa. Agora, eu costumo também dizer o seguinte, né? Água demais mata a planta. Se você não souber trabalhar o quesito administrativo de forma política, você também pode errar um pouco a mão e isso aí pesar favoravelmente o Garotinho. O Garotinho tem uma característica interessante, que é um contato direto com a população. Ele não perde esse vínculo de contato direto. Ou seja, é óbvio que nós precisamos de todo esse arcabouço político, nós precisamos de apoio de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, de deputados, precisamos sim. Mas ele tem uma ligação direta com a população, ele consegue falar. Mas você acha, eu concordo, eu acho que é super salutar, mas você acha essa conduta quase getulista, né? Sim. Que Garotinho mantém, não é um pouco fora do enfoque hoje da indústria da política? Essa política tradicional, essa política antiga do contato, ela é eficaz, mas você acha que só ela hoje, se nós não tivéssemos aporte nenhum, ela ainda viabiliza uma eleição? Não. De você ser levado pelo povo? Mas hoje nós estamos vivendo um novo advento, que são das redes sociais. Verdade. Hoje nós estamos diante de um novo advento, que não existia no passado. Antigamente você tinha uma jaqueta que eram os meios de comunicação tradicionais. Verdade. Então você haja visto que o primeiro mandato do presidente Obama nos Estados Unidos, o que definiu aquela eleição foram as redes sociais. Foram as redes sociais. Inclusive nos investimentos de pequena monta, né? De pequena monta, que foi que viabilizaram a eleição do Obama. E que seria impossível uma eleição do Obama se não fossem as redes sociais. Então hoje, todos os políticos, e não é diferente o ex-governador Garotinho, que trabalha muito com a parte de mídia, trabalha online. Com mídia online. Ele trabalha rádio, ele trabalha televisão, ele trabalha o contato direto. Ele é um político completo, ele vive isso, ele gosta disso. Então, acho eu que com o advento das redes sociais, você hoje consegue viabilizar uma candidatura. Né? Você vê que
Eu estava falando esses dias, brincando com a nossa assessoria, com uma coisa impressionante, fazendo um comparativo, né? A rede social tem uma força tão grande que às vezes você vai para um debate tão sério, que envolve, por exemplo, a questão dos índios no Brasil, ela não tem tanta repercussão quanto o leque-leque. Verdade. Então, o leque-leque explode de acesso na rede social e uma questão ligada à questão dos índios no Brasil, ela não tem tanta repercussão. E de repente, mas aí você tocou num ponto importante. Até que ponto essa internet está sendo usada de uma forma qualificada? Porque se esse político entrar nessa internet também, se não tiver um público direcionado, aquele pedido de voto ou aquela apresentação do trabalho pode se perder. Pode, mas em compensação você inibe um pouco, você quebra um pouco das mídias tradicionais. Por quê? E faz com que elas também se abram, né? Lógico. Como vários jornais hoje já não tem mais impresso. Verdade. Cláudio, veja bem, o que é hoje uma política eleitoral? Que é uma eleição. Conteúdo versus audiência. Não foge disso. Conteúdo versus audiência. Não há dúvida que a nossa candidatura do Garotinho, se ela se consolidar, ela tem conteúdo. Tem serviço prestado, tem conteúdo. Nós precisamos gerar audiência. Antigamente, se você não tivesse a mídia convencional do seu lado, que invariavelmente tem o controle da máquina, por aporte de recursos, Sim. tem o controle da máquina, ele estaria fadado a uma dificuldade tremenda. Com o advento das redes sociais, hoje, você quebra um pouco esse cabo eleitoral da mídia, da mídia tradicional. Então se equilibra. Então eu acho que todas as condições hoje, elas são boas, independente do tempo de televisão que possa ter, independente da mídia convencional. Então as redes sociais hoje ela é um advento que nós não podemos desconsiderar. Então por isso que eu acho que a eleição no Rio de Janeiro, este ano, ela vai transcorrer de uma forma muito equilibrada. Ela não tem esse, vamos dizer, favorito. Quem tiver uma diferenciação econômica vai fazer diferença na internet. Na internet. Geraldo, e na Alerj propriamente dita, né? Como está sendo a experiência com o deputado e quais são os sonhos em termos de legislativo? Mas antes de fazer uma pergunta antes dessa, essa a gente deixa mais para a parte romântica do final do programa. Tanto em Campos, nas câmaras municipais de Campos e todos, e também no Congresso. Está havendo uma briga muito grande do legislar do Poder Judiciário em face do Poder Legislativo, né? Por questões políticas, muitas questões estão sendo decididas na Justiça quando deveriam ser discutidas no Parlamento, né? Qual a leitura que você faz isso? Está havendo uma briga de poder realmente ou o poder parlamentar está deixando a desejar, fazendo com que o Judiciário cresça em cima dele? Os dois. Ocorre os dois hoje. Às vezes o Legislativo peca, porque eu aprendi uma frase no Congresso Nacional que diz o seguinte: quando o Congresso nos decide é porque ele já decidiu. Certo. Ponto. E aí o Judiciário não pensa dessa maneira. Pensa que há uma vacância e decide. Né? Provocado, né? Provocado. Obviamente, provocado ele decide. E essa questão da briga que nós estamos tendo hoje com o Judiciário, com o Poder Legislativo, eu tenho uma visão diferente de muita gente. Eu acho que nós não podemos elitizar a classe política brasileira. Por que é que nós temos uma justiça separada? Por que o político brasileiro tem à disposição dele uma justiça eleitoral, um foro incompetente? Que absurdo é esse? Então, eu sou contra, digo com clareza, contra a justiça eleitoral. Acho que a justiça eleitoral ela tem que se reunir no momento próprio. Ela não pode ter um papel principal no contexto eleitoral. Você é a favor da imunidade parlamentar? A imunidade parlamentar não. Eu sou a favor do foro por prerrogativa de função. É bom esclarecer para a população o que é foro por prerrogativa de função e o que é imunidade. No Brasil, hoje, não existe mais imunidade parlamentar. O deputado, o senador que cometer crime, ele vai ser julgado independente de autorização do Congresso Nacional ou de autorização da Assembleia Legislativa. Não existe mais imunidade. O que existe é foro por prerrogativa. É o local onde ele vai ser julgado. Aonde ele vai ser julgado. Ou seja, o político que tem um mandato, ele tem a prerrogativa, por exemplo, como deputado, do Tribunal de Justiça. O deputado federal, o Supremo Tribunal Federal. Para que você não caia, daqui a pouco, numa alternância de mandato, uma coisa terrível, despachada para o juiz de primeira instância, com nenhum demérito ao juiz de primeira instância. O que eu falo, acho que nós precisamos começar a rediscutir o modelo de justiça no Brasil que diz respeito ao processo político. A eleição, Cláudio, é uma festa dos políticos e do povo. Não pode a justiça tomar a frente como se ela fosse o papel principal. Eu vou citar um exemplo que eu tive a oportunidade de estar com o vice-presidente da OAB
no Rio de Janeiro e relatei a ele, olha, não dá mais para nós vivermos uma instabilidade política dessa monta. Ou seja, o cidadão pega e monta um dossiê. E essa é a época própria do dossiê. Com dois objetivos claros. Desgaste político. Um, que é extorsão. Pega um dossiê e parte por cima do cidadão para extorquir. E outra para poder inviabilizar ele politicamente. De que é que o político vive? Do nome. De que é que o político vive? Da imagem. Então, se eu pego, monto um dossiê falso. E com a rede social que tem. Com a rede social que tem, jogo prejuízo na rede. irreversível. Irreversível. Vou lá no Ministério Público, faço. A obrigação do Ministério Público é de, se tiver elementos que possam oferecer, oferece. Mesmo que lá na frente isso venha a não se consolidar. Agora, passou o processo político. O político foi para a eleição. Então, de repente, a gente poderia ter uma justiça mais célere. Mais célere. Que possa até julgar dentro do próprio processo. Agora, acabou o processo eleitoral, justiça comum. Não é justiça eleitoral. Nós temos hoje à nossa disposição uma justiça eleitoral. Porque nós somos elite? Uma justiça especial, né? Uma justiça especial. Por que isso? Então, eu acho que deveria, por exemplo, a justiça eleitoral ela se reúne no período próprio do calendário eleitoral, baixa as suas resoluções, participa do processo encerrado. Cometeu crime, justiça comum. Não é justiça eleitoral. Justiça comum. Por que isso? O Brasil é um dos únicos países do mundo... Mesmo que sejam crimes do âmbito eleitoral. Eleitoral. Crime é crime. Então não pode ser tratado como um crime diferenciado. Ah, porque cometeu um crime eleitoral. Qual é a diferença do crime eleitoral para um outro crime? Então aí a gente teria que trabalhar o Congresso Nacional para uma extinção da própria justiça eleitoral. Eu penso dessa forma. Eu acho, inclusive, também tenho severas críticas à questão da participação de ministros que pertençam a tribunais superiores participando do Supremo Tribunal Federal. Acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal só têm que trabalhar no Supremo Tribunal Federal. Não pode um ministro que, com todo respeito e toda a vênia do mundo aos ministros da Corte Eleitoral, né, que tem assento na Corte Eleitoral, tem um assento no Supremo Tribunal Federal, porque ele já definiu o seu voto com uma matéria que pode ter ainda um cunho constitucional no Supremo Tribunal. E você acha que a indicação ainda pelo Poder Executivo ainda é ruim? Também é ruim, também penso. Acho que esse processo precisa amadurecer, precisamos avançar, eu sou contra. Então eu acho que eu tenho uma linha muito clara. Acho que nós não podemos ser privilegiados, o político não é uma casta elitizada no país para ter uma justiça só para ela. Eu acho que não poderemos permitir mais que membros de cortes superiores tenham assento no Supremo Tribunal Federal, ou ele fica numa corte superior, ou ele fica no Supremo Tribunal Federal, para que ele não possa antecipar o voto dele. Né? O ministro Lewandowski leva para o Supremo Tribunal Federal uma visão de mérito que, na verdade, a rigor vai ser decidida constitucionalmente lá na frente do Supremo Tribunal Federal. O problema do Dias Toffoli também, que foi advogado. Foi advogado, geral da União. Então, eu acho que nós precisamos começar a amadurecer. Essa briga que está acontecendo hoje, que é o foco da sua pergunta, entre o Legislativo e o Judiciário, ela se dá no âmbito dessa questão. Não pode a Justiça, ela está querendo, na festa popular, uma festa da democracia, a festa do povo. Mostrar a força dela. Querer mostrar a força. Esterilizar candidaturas. Eu tive preocupação. Quando nós votamos a lei, que é a lei da ficha limpa, nós sabíamos, tínhamos clareza da importância naquele momento da lei da ficha limpa, mas temíamos que ela, em determinado momento, fosse utilizada num processo de esterilização de candidaturas. Porque bastava que eu não gostasse de um candidato, que eu fosse lá e criava um termo. Basta a denúncia inicial minha para que aquela candidatura ficasse inviabilizada. Ficasse inviabilizada. Então, muita coisa precisa ser discutida. Por isso é que eu digo com muita clareza. A necessidade do Brasil hoje tem muitas reformas que precisam ser vistas. Mas acho que avançou bastante. Avançou, mas é preciso falta muita coisa ainda. O Congresso encarar a reforma política como um tema nacional. E não só dos políticos, é um tema nacional. A reforma política no Brasil, ela precisa acontecer. E não colcha de retalhos, como está acontecendo. Aí acontece o que a Justiça Eleitoral faz. Ela, na iminência de uma lacuna, ela vai legislar. Podia voltar um pouquinho ao Estado aqui, aproveitar que a gente está terminando. Qual a nota que você dá para o governo Sérgio Cabral? Para mim, zero. Zero? Zero. O governo do Sérgio Cabral... Isso não é resposta política, não? Não. É o governo de uma nota só. O PP. E você acha que a UPP ela não tem nada positivo nela? Sim, ela como política de ocupação diária, eu acho que ela é fantástica. Mas sobre política de combate ao tráfico de drogas, zero. Me diga quais foram os traficantes que foram presos. Eu pergunto ao pessoal da região dos lagos, aumentou ou diminuiu a criminalidade na região dos lagos?
Eu pergunto ao pessoal da Baixada Fluminense, aumentou ou diminuiu a criminalidade? Eu pergunto aqui na região norte, noroeste, aumentou ou diminuiu? Você faz uma política de ocupação de espaço, vai lá, ocupa, que é fundamental. Retoma para o Estado aquela área. Mas eu pergunto, cadê os traficantes? Cadê a droga? Apreendeu aonde? Então, eu acho que como política de segurança pública, deixou a desejar. E a política é uma nota só. Você vê falar de o que mais? A gente não consegue lembrar de outras questões. Falar assim, nós estamos fazendo outras questões. E está muito focado também na questão da Copa do Mundo. Estão surfando na Copa, estão surfando na Olimpíada, como se a cabeça das pessoas. Agora, vou dizer com toda franqueza, para você que é humilde, trabalhador, futebol está virando esporte de elite. Hoje, vá ver os preços que vão cobrar para você assistir a Copa do Mundo. Vá ver o preço na privatização do Maracanã para que você possa levar uma família ao campo de futebol. Então, hoje, eu pergunto, o que pode se extrair de bom desse governo? Eu dou nota zero, não de uma forma política, mas dou nota zero de uma forma tranquila, transparente, porque não vejo nenhum avanço. Tudo que aconteceu de possíveis avanços do governo Sérgio Cabral foram políticas implementadas lá atrás, em que ele colhe alguns frutos. Perfeito. Nós estamos aqui com um minutinho, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas agradecer muito a tua presença e o Grupo Terceira Via agradece muito o seu comparecimento aqui nos estúdios. Cláudio, eu quero fazer um agradecimento especial a você, ao Grupo Terceira Via, em especial por me convidar a vir aqui, fazer esse debate. É importante para todos nós que somos políticos, né? Eu falei, é preciso ter conteúdo versus audiência, entendeu? Se a gente não tiver audiência, se tiver a oportunidade que você está me proporcionando de falar para as pessoas o que eu penso, falar para as pessoas, é como se tivesse um livro fechado no estante. Então, eu só tenho a agradecer a você da Terceira Via por me ofertar essa oportunidade de poder falar um pouco mais diretamente com as pessoas que estão em casa. Muito obrigado. Estamos terminando mais um programa A Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV, e até semana que vem com mais um entrevistado ou com uma entrevista conjunta. Um abraço a todos.